Ô, gente, só para apresentar o Fabrício. O Fabrício é colega nosso ex-colega nosso de profissão, né? Mais ou menos aí. É, Resolveu ganhar dinheiro, né, Leandrinho? Resolveu ganhar dinheiro. exatamente. Ele resolveu parar de trabalhar e ganhar dinheiro. É. O Fabrício foi consultor do Educampo também, em Passos, junto comigo, com o Lucas. A gente era pela Vigor, o Fabrício foi pela Danone. Né? A gente atendeu meus tios no Educampo, na época lá de produção de leite, minha prima também. E a gente já tem um contato há muito tempo e o Fabrício sempre foi curioso na parte de finanças, né, Fabrício? E aí ele foi convidado a ser assessor da XP. Eu acho que o Fabrício pode contar um pouco a história dele melhor do que eu. E aí a gente tem esse contato e eu acho que não tem pessoa melhor do que falar de finanças pessoal e levar isso para o lado profissional, principalmente voltado em propriedades leiteiras, do que o Fabrício. Que ele trabalha aí nas duas pontas, né? Hoje ele ainda dá consultoria aí na parte financeira de fazendas e também assessor de investimentos aí na vida pessoal de muitas pessoas. Então, Fabrício, fica à vontade aí, pode... Beleza. Rapidinho, Fabrício, antes de você Claro. começar, pessoal, só complementando o que o Leandro falou aí, eu acho assim, é um gargalo nosso, né? Eu acho que inteligência financeira, educação financeira deveria ser ensinado nas escolas, depois deveria ser ensinado na faculdade, e nós não tivemos contato com isso. Então, realmente, a única maneira de aprender a trabalhar e a usar com o dinheiro é correndo por fora, e é o que a gente está fazendo aqui. Nós entendemos que os produtores que nós atendemos, um grande gargalo no negócio deles é não possuir inteligência financeira. Então, a gente vê produtor manejando muito mal o caixa, então, cuidando muito mal de caixa, fazendo investimento errado, usando linha de crédito errada, às vezes operando de maneira errada. E a ideia é que a gente aprenda, que a gente internalize esse conhecimento de inteligência financeira para a gente conseguir repassar com mais segurança e mais convicção e ajudar os nossos clientes aí. Primeiro, nos ajudar, né, a desenvolver na parte financeira, a parte de inteligência financeira, e aí, a partir disso, a gente conseguir transmitir isso para os nossos clientes, beleza? Pessoal, prazer de verdade estar aqui com vocês. Agradecer o Leandro, o Lucas, o André pelo convite, pela confiança. E como o Leandro aí colocou, pessoal, eu sou médico veterinário de formação, me formei em 2011 em Uberlândia, na Federal de Uberlândia, e trabalhei por 10 anos no Educampo da Danone. E em 2017, eu já era investidor aqui da XP e o escritório do qual eu investia viu que eu era extremamente curioso, perguntava muito, queria detalhes ali dos investimentos que eu estava fazendo, e esse relacionamento foi tomando tração e me convidaram para que eu abrisse, na época, uma filial lá em Passos. E aí a filial deu muito certo, meu sócio aqui de Poços, que é o CEO da empresa, do escritório, me fez um convite para que eu deixasse a veterinária, ficasse integralmente, né, como assessor da UDG, que é o nome do nosso escritório. Então, já sou assessor de investimentos há 8 anos e há 4 anos eu deixei a assessoria técnica como veterinário, mas como o Leandro disse, né, tem um cliente que é médico, mas também é produtor de gado de corte, e me chamou para ajudá-lo, me indicou outro vizinho que também é produtor, eu também comecei a dar assistência, e recentemente uma fazenda de produção de leite que eu atendi por muitos anos, hoje com 22 mil litros de leite dia, me convidou também para eu voltar, e aquilo, né, pessoal, 10 anos de campo, fora a faculdade, fora estágio internacional, tive a oportunidade de morar 1 ano na Nova Zelândia fazendo estágio lá. Acaba que o leite corre na veia, né? A pecuária corre na veia, então eu ainda tenho um pezinho na consultoria, mas 97% do meu tempo está voltado realmente à assessoria de investimentos, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, em diversas linhas de atuação, né? E esse treinamento, pessoal, que a gente vai começar hoje, né? São cinco terças-feiras, ele foi personalizado, tá? Conversando com o Leandro, a gente entendeu o que fazia sentido trazer aqui para esses encontros, para que
de fato, né, a gente trouxesse algo que agrega para vocês no dia a dia como produtor e também agrega no dia a dia de vocês em relação a finanças pessoais, a planejamento de longo prazo, renda passiva, e etc. Então, a gente está aqui, pelo que eu estou vendo aqui no chat, em 28 pessoas. Pessoal, quero que vocês fiquem 100% à vontade para tirar dúvida. Pode ser que para muitos, né, o que a gente vai conversar aqui seja extremamente novo, porque eu preciso entrar em algumas questões um pouco mais teóricas, porque a gente hoje entende macroeconomia, hoje o tema é esse, juros, inflação, como que isso impacta o nosso dia a dia, como que isso impacta a tomada de crédito, investimentos e etc. Porque nos próximos encontros a gente começa a caminhar para algumas linhas que já estão em sinergia, tanto no que vocês vão trabalhar com o produtor, quanto que vocês vão trabalhar na vida pessoal. Então, a gente vai falar de plano safra, vai falar de investimento de caixa, vai falar de consórcio, vai falar de financiamento, vai falar de investimentos para a vida pessoal, como que vocês calculam patrimônio necessário para renda passiva numa eventual aposentadoria, enfim. Só que o ponto principal, né, para a gente caminhar por todas essas linhas está voltado à macroeconomia. Então, de novo, pessoal, eu quero que vocês fiquem 200% à vontade aqui para me interromper, porque eu vou gastar aqui mais ou menos uma hora e meia para a gente passar por todo o conteúdo. Me comprometo aqui a terminar até às 8 horas, né? Foi um pedido aí do pessoal também, para a gente não estender demais e não atrapalhá-los também em rotina, que sei que muita gente aí madruga. E então, como a gente vai passar por alguns temas novos, fiquem à vontade para interromper, não necessariamente precisa deixar as dúvidas para o final, porque uma coisa vai linkando a outra e isso precisa estar bem encaminhado. E, pessoal, de novo, tá? O tema aqui é muito novo para muita gente, então não tem aquilo de pergunta boba. Dúvida de um pode ser a dúvida de todos, e quando eu comecei também não sabia, obviamente, nada, foi uma trajetória ali de aprendizado até que eu estivesse no contexto como um todo aqui de macroeconomia, microeconomia. Então, fiquem à vontade. Por mais que seja novo, eu quero que vocês tenham total liberdade para a gente conversar em detalhes aqui, para que isso fique claro para vocês, porque tudo que a gente for falar nas próximas terças-feiras tem relação com hoje, tudo. A gente vai falar de CDI, Selic, inflação, então isso precisa ficar claro aqui para vocês. Obviamente, em cada encontro a gente vai retomando alguns pontos mais importantes para ir fazendo cada vez mais sentido aqui os temas que serão tratados, mas fiquem à vontade aqui para me interromper sempre que quiserem, para tirar as dúvidas e ficar bem didático aqui para todos vocês. Compartilhar a tela aqui, pessoal. Deixa eu vir aqui em apresentar. Só alguém me confirma, por gentileza, se vocês estão vendo a tela cheia aqui, se está tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Na forma que eu estou aqui, eu não vejo mais vocês, tá, pessoal? Então, podem falar no microfone aí se tiver alguma demanda, porque aqui eu estou vendo só a minha apresentação, não estou vendo vocês mais. Pessoal, então, no contexto aqui de macroeconomia, a gente precisa entender no nosso dia a dia como que a economia funciona, porque se nós trouxermos tudo isso para o nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma fica muito mais fácil da gente entender o contexto como um todo da macroeconomia. Então a gente tem que entender o nosso dia a dia, como que essa questão de juros influencia, como a questão de inflação influencia, para que isso a gente consiga estender o raciocínio para a macroeconomia de forma geral. Então, a economia, pessoal, pensando no macro, ela está totalmente ligada entre o equilíbrio de oferta e demanda de bens, produtos e serviços. Tudo que a gente for falar aqui de, poxa, a inflação subiu, o juro subiu, 100% disso está ligado a esse equilíbrio entre o que é ofertado no mercado e o que é demandado no mercado. A economia, ela funciona em ciclos. E a gente, historicamente, se buscar... Eu vou trazer aqui dali a pouco um gráfico que mostra isso, com um pouco mais de detalhes de um período histórico considerável, mas sempre nós vamos ter esse ciclo econômico se repetindo ao longo de alguns anos em qualquer economia global. Então, nós temos no eixo economia, aqui, crescimento econômico, o tempo, um momento que nós temos
pico de aceleração econômica. Esse pico de aceleração econômica vai nos levar a uma inflação, vou explicar isso para vocês, que vai nos trazer para um vale, uma depressão, uma contração da economia aqui, como o próprio gráfico está nos mostrando aqui. Vou colocar uma caneta que eu acho que dá para fazer. Então, a gente vai ter uma contração da economia depois de um pico, né, que nós temos aqui de crescimento econômico. Depois nós temos novamente um cenário aqui de expansão, tanto dentro de recuperação econômica, quanto no cenário de prosperidade que é pós-recuperação. O que acontece aqui, pessoal, é o seguinte: se a gente considerar o que é um PIB, né, que é a somatória de toda a produção de riqueza e de valor econômico que uma economia traz, ela está obviamente voltada ao consumo. Então, a economia cresce se existe consumo, se existe tração de crescimento econômico. Só que se nós temos, pessoal, um momento do qual nós temos um crescimento econômico, um ciclo de consumo de empresas, de pessoas, que é muito amplo, que é muito rápido, que é muito expressivo, a gente pode começar a ter um descasamento entre oferta e demanda, que foi o que eu trouxe no slide anterior, que é o que vai nos direcionar em relação a todo esse ciclo econômico. Então, se nós temos uma economia aquecida, do qual as pessoas estão com dinheiro, com facilidade de tomada de crédito e crédito barato, que a gente vai falar sobre isso também, nós temos pessoas consumindo, nós temos famílias consumindo e nós temos empresas tomando crédito para investir nas suas empresas. Essa expansão gera, obviamente, necessidade de contratação de mão de obra. Essa contratação de mão de obra faz com que exista mais dinheiro girando na economia e esse dinheiro gera maior consumo. Simples assim. E quando isso acontece, a gente começa a ter inflação. Inflação nada mais é do que alta de preço. E a inflação, ela se dá, obviamente, né, por uma demanda que muitas vezes é maior que a oferta, e essa oferta ela pode ser diminuída por vários sentidos. A gente tem diversas possibilidades do qual a oferta pode ser diminuída e a demanda seja aquecida. Também vou trazer aqui alguns exemplos daqui a pouco. Mas no momento, então, que nós temos na economia uma demanda muito alta por bens, produtos e serviços e a oferta não acompanha essa demanda da população, das empresas, a gente começa a ter, obviamente, uma alta de preço. Tem mais gente querendo consumir, não existe oferta de bens, produtos e serviços para todo mundo que quer consumir e, consequentemente, esse preço sobe. Se essa inflação não se controla, a gente tem, obviamente, uma perda de poder de compra absurda na economia. E a gente precisa, então, da intervenção dos bancos centrais para que haja um controle inflacionário, para que essa oferta e demanda se equilibre e a economia tenha, então, seus ciclos aqui da forma com que esse gráfico está desenhado. À medida que a gente for avançando, isso fica mais claro. Então, se eu tenho uma alta de demanda e eu tenho preço subindo em função dessa alta demanda, a inflação, consequentemente, sobe. Eu preciso de algum instrumento na economia para que essa inflação se controle, os preços se estabilizem e depois a gente consiga ter um novo ciclo de crescimento. Então, inflação baixa é igual a juro baixo. A gente vai falar de juro daqui a pouco. Então, eu tenho facilidade de tomada de crédito barato, consumo, o consumo cresce na economia, existe um pico de crescimento econômico, essa inflação chega, a gente precisa controlar a inflação e, com isso, quando a gente tem perda de poder de compra, a gente tem um baixo crescimento econômico. Depois que o juro controla a inflação, vamos entrar em detalhes, a gente volta a ter uma aceleração de consumo, volta a uma recuperação de economia, prosperidade, que volta a trazer uma inflação mais alta. E o juro vai ajustar essa inflação e assim por diante. Então, a gente sempre vai passar por esses ciclos econômicos aqui dentro de qualquer economia. Ponto importante, pessoal, é que falei muito aqui até agora falei muito de inflação, que é alta de preço em função de uma alta demanda e não necessariamente a oferta acompanhando. A gente precisa de um instrumento do qual faça com que essa inflação se controle. Quem define essa forma de trabalhar, né, os juros no Brasil é o Comitê de Política Monetária, que é esse Copom aqui. Esse Copom, ele é composto pelo presidente do Banco Central
e alguns diretores do Banco Central. E a taxa que vai referenciar toda a economia, pessoal, é a taxa Selic. É a taxa que o pessoal chama de taxa de juros básica da economia, ou simplesmente juros, como provavelmente vocês ouvem mais falar, mas basicamente é essa taxa Selic que é definida pelo Copom. Este é o principal mecanismo de controle inflacionário de uma economia. Existem algumas outras formas, também vou passar por isso, mas a taxa Selic é a principal. Por quê, pessoal? Porque a taxa Selic, ela que vai referenciar todo tipo de taxa de empréstimo, financiamento, investimentos que vai girar no mercado. Então, imaginem o seguinte, no meu primeiro cenário que eu trouxe ali no gráfico anterior, se eu tenho um cenário em que existe muito dinheiro na economia, porque o crédito está barato, as empresas estão investindo, as pessoas e famílias estão consumindo, eu tenho uma aceleração econômica, e a aceleração econômica faz com que a inflação suba, eu preciso de um instrumento para controlar essa inflação. E a inflação, ela é controlada pelo consumo. Se eu diminuo o consumo, o preço para de subir, porque já não tem mais estímulo econômico de consumo. Então, essa taxa de juros que vai regular a economia em termos de taxas de mercado, se nós temos uma inflação em alta, eu preciso que o custo de capital, de tomada de financiamento, crédito, se torne elevado. Porque se eu tenho um custo de capital elevado, eu desincentivo o consumo. Tem menos empresa querendo investir e tem menos pessoas, famílias querendo consumir. De uma forma básica, imaginem o seguinte, pessoal. Vocês vão trocar de carro. Se a taxa de juros está em 8%, é ela que vai referenciar, com um pouco mais, obviamente, ali de spread, né, que é alta de percentual em relação à taxa de juros, mas é esse porcento que é a taxa básica da economia que vai referenciar o financiamento de vocês. Então, suponhamos ali que vocês vão ter um custo de financiamento aí de troca de veículo de 9,5%, 10% ao ano, se o juro estiver em 8%. Agora, se a inflação está alta e eu preciso desestimular o consumo, e essa taxa de juros sobe ao ponto que é necessário, né, para controlar essa demanda do mercado, suponhamos que ela esteja em 13. O teu custo para a troca do veículo, para um financiamento, já não é mais 9,5%, 10%. Agora ele já passa a ser de 15%, 16%, 16,5%. É nesse momento que esse juro está mais alto, pessoal, que as pessoas começam a ter mais cautela no consumo. Poxa, essa parcela aqui eu não consigo pagar, esse custo de capital, eu não vou fazer nenhum tipo de investimento, eu não vou fazer nenhuma troca de veículo, eu não vou comprar casa, eu não vou comprar imóvel, eu não vou consumir. Não vou fazer dívida porque o juro está muito alto. Se esse juro está alto e eu estou desestimulando investimentos de empresas e consumo de pessoas e famílias, consequentemente, eu pressiono a inflação. A inflação para de subir, porque já não tem mais tanta demanda no mercado por consumo, por aceleração econômica, e aí a gente tem um controle da inflação. À medida que essa inflação se controla, porque o juro subiu e eu desestimulei a economia, esse juro pode cair para que o custo de capital se torne barato novamente, se torne mais atrativo, para que a economia volte a ter demanda por consumo, por investimentos. E aí a gente completa esse ciclo. Então, inflação subiu, eu subo os juros para ajustar a inflação. A inflação se controlou ou caiu, eu posso baixar esses juros para que esse capital, custo de capital, se torne novamente atrativo e as pessoas e empresas voltem a tomar crédito. Então, é basicamente esse ciclo econômico que vai se repetir conforme está nesse gráfico aqui atrás. Aqui eu quero fazer só uma ancoragem, abrir aqui rapidinho. Esse conceito é extremamente importante aqui para o nosso bate-papo. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta aqui? Fique à vontade, senão a gente segue, mas tem alguém que queira pontuar algo? Está tranquilo. Beleza? Daqui a pouco isso vai ficar gráfico. Para quem eventualmente tem alguma dúvida, eu acredito que vai esclarecer. A gente faz uma nova ancoragem para
para a gente deixar esse conceito bem claro. Mas, de novo, mesmo que no meio da minha fala aqui, abra o microfone, pergunte e fiquem à vontade. Então, enfim, o Copom que determina a Selic, ele é o principal índice ou taxa de juros que controla o IPCA. IPCA nada mais é do que a inflação, índice de preço ao consumidor amplo, que é medido pelo IBGE, né, a referência que o governo tem, que o Banco Central, melhor dizendo, tem para definir essa taxa de juros. E já que eu falei governo aqui, deixa eu dar uma informação importante. No Brasil, pelo menos no papel, existe autonomia do Banco Central em relação ao governo. Por mais que hoje o presidente do Banco Central seja indicado pelo Lula, existe, né, pelo menos a regra ali de autonomia. E até então, a gente até tem visto isso acontecer de fato. Lá atrás, né, vamos colocar um pouquinho aqui de dia a dia na vida das pessoas também para isso ficar mais claro. A gente via há pouco tempo atrás um outro presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, e que era massacrado, né, pelo PT, sem partidarismo aqui, tá, pessoal? De forma nenhuma eu vou entrar em política aqui, mas o governo batendo para que os juros caísse. Por que o governo queria que os juros caísse? Para estimular a economia. O juro cai, crédito fica mais barato, pessoas consomem mais, empresas investem mais em crescimento, tem mais dinheiro no mercado, o país cresce mais. Simples assim. E o juro estava muito alto. E aí, enfim, a gente vai mostrar isso graficamente, o juro começou a cair. Essa independência do Banco Central, inclusive, né, ela acontece de uma forma com a qual o presidente do Banco Central ele tenha mandatos diferentes em termos de tempo ali, né, do que o presidente da República. Então, a gente acabou de ter a troca do presidente do Banco Central em janeiro e o Lula já estava com 2 anos de governo. Então, tem eleição daqui 2 anos, ano que vem, melhor dizendo, porém o mandato do presidente do Banco Central vai por 4. Então, a gente fica intercalando o presidente da República e o presidente do Banco Central para a gente tirar o máximo, né, de interferência de presidente da República que poderia haver sobre o Banco Central. Então, enfim, esse é o principal instrumento para controle de inflação e a Selic hoje está em 14,25% ao ano. Pessoal, uma taxa extremamente alta, tá? Hoje, infelizmente, né, o Brasil é o único país do mundo que está subindo juros, porque a nossa inflação está totalmente fora de controle, não temos hoje austeridade fiscal, e essa alta de inflação faz com que o Banco Central esteja atuando de forma bem efetiva, né, no aumento da taxa Selic para tentar buscar controle inflacionário da melhor forma possível. Daqui a pouco eu trago mais dados para vocês aqui na apresentação, para isso, mais uma vez, ficar mais claro para vocês. Fabrício, só uma pergunta. Fica à vontade. A alta da inflação, essa alta da taxa de juros não está conseguindo controlar a inflação? Porque, Leandro, essa é uma ótima pergunta, tá? Por 2 motivos. Primeiro, a alta de juros atual, ela não está tendo praticamente efeito nenhum no controle inflacionário. Então, por mais que a taxa de juros, ela veio a 10,5 recentemente, e mesmo assim, com essa alta de hoje a 14,25, um ponto importante que eu não comentei, pessoal, essa definição da Selic pelo Copom acontece a cada 45 dias, tá? Eu não sei se isso está ali na frente, mas a cada 45 dias esse comitê se reúne para avaliar a situação atual do país e definir se essa taxa de juros aumenta, se mantém ou se ela cai. Então, por mais que essa taxa de juros está subindo, a gente não tem austeridade fiscal nenhuma hoje do governo. O governo continua gastando de uma forma muito irresponsável. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o endividamento público em relação ao PIB. Então, esse endividamento continua subindo de uma forma muito exacerbada, porque, enfim, o governo gasta o que pode e o que não pode. Então, se o governo está gastando com a intenção de fazer o país crescer, isso não acontece a qualquer custo, é o que vem acarretando essa alta de Selic, que não está controlando a inflação. Então, enquanto o governo não fechar a torneira de gasto público, não tiver austeridade fiscal e continuar injetando dinheiro na economia, a gente vai continuar vendo a inflação tomando tração, subindo. A gente está hoje com 5,10 aproximadamente de inflação nos últimos 12 meses e a tendência é que suba ao final do ano, né, que a gente feche 2025 com 5,65. É só o governo aqui? Também não, tá, pessoal? Tem algumas questões aqui voltadas a alguns pontos, né, de inflação. Vou mostrar daqui a pouco como que a inflação ela é mensurada, né, pelo IBGE. Ela tem percentuais diferentes por cento de custo.
A gente vê que, por algumas questões climáticas, guerras tarifárias, né, que estão acontecendo agora entre Estados Unidos e o resto do mundo inteiro, isso vai pesar muito em alguns itens relacionados à inflação. Então, seja pela austeridade fiscal, seja por alguns motivos voltados, né, principalmente ao setor de alimentos, está fazendo com que o preço suba. E aí a inflação não se controla porque o alimento não para de subir e o governo não para de gastar, e aí o juro tem que continuar subindo. E ponto importante, esse é o primeiro ponto, Leandro. Segundo ponto, o mercado, de forma geral, perdeu até então a confiança de que a alta de juros vai fazer com que o governo pare de gastar. E isso está prejudicando muito, principalmente, a perspectiva de juros no longo prazo. Hoje, nesse exato momento aqui que a gente está conversando, olhando há um ano atrás, janeiro de 2024, era para estarmos falando de uma taxa de juros a 9%. Mas o ano passado inteiro o governo meteu a mão em gasto, esse ano também caminhando para a mesma direção, não para de gastar, então o que era hoje para ser juros de 9 é juros de 14,25, porque a inflação que era para estar em 3,6, 3,7, 3,75, hoje está em 5,1 aproximadamente. Então, influências climáticas aqui em alguns alimentos e também falta de austeridade fiscal. E a inflação não para de subir, tem subido mensalmente de forma exacerbada, e aí o juro tem que ir embora para tentar, na marra, controlar essa inflação. Beleza? Beleza. Pessoal, temos outros mecanismos de controle inflacionário. O Lucas Corrêa ergueu a mão aí, você quer falar? Fica à vontade, Lucas. Eu não estou vendo, pode abrir o microfone e falar. Boa tarde. Boa noite, perdão. Não vou abrir a câmera porque minha internet está um pouco fraca. Fabrício, eu gostaria de te perguntar se vocês têm uma previsão a respeito do comportamento do dólar frente a essas novas tarifas. Temos. Está praticamente no meu último slide, Lucas. Se você não se importar de eu falar no final, tem câmbio lá na apresentação, pode ser? Sem problemas, pode. Fechado. Tem um ponto sobre isso aí, que é uma ótima pergunta, tá? Isso tem impacto, sim, de curto e médio prazo. Pessoal, então, enfim, existem outras formas aqui que o governo controla inflação, ou tenta controlar inflação. Lembrando que Selic sempre vai ser a principal ferramenta, mas outros dois mecanismos para a gente controlar a inflação está ligado à venda de título público pelo Tesouro Direto. E aqui, pessoal, é o seguinte, por que isso aqui vai diminuir a inflação? Porque se o governo, Tesouro Direto, está vendendo muito título, ele está tirando dinheiro de mercado. A taxa está ficando mais atrativa, precisamos ter títulos mais rentáveis, né, para fazer com que o investidor tire dinheiro de circulação e faça sentido ele investir. E essa alta taxa que o Tesouro Direto vai pagar para o investidor vai fazer com que ele se incentive a fazer investimento em título público e sai dinheiro da economia. Não tem dinheiro mais no giro. Esse dinheiro está investido. Se esse dinheiro está investido e saiu da economia, eu tenho menos consumo, tem menos famílias, menos pessoas consumindo. Se tem menos pessoas consumindo, eu tenho também um impacto aqui na inflação. Então, vocês que quem já é um pouco mais atento a essa questão de investimentos, tem visto aí recentemente que título público está batendo recordes de rentabilidade, né? Hoje é possível comprar, eu não vou entrar hoje nesse tema, mas vai ser assunto em algum outro momento. Tem hoje título de IPCA mais 7,5, 8, 8,5, que é algo excelente para o investidor, né? São taxas que não são tão constantemente ofertadas pelo Tesouro Direto. Então, se o Tesouro Direto aumenta a rentabilidade dos títulos que são negociados, o investidor faz esse investimento, tira dinheiro de mercado, não tem dinheiro no mercado, a gente vai ter, obviamente, menos consumo, inflação controla. E, por fim, né, uma ferramenta que também é muito utilizada pelo Banco Central é o aumento do depósito compulsório. O que é isso? Todo banco, qualquer que seja ele, é obrigado a deixar uma parte do seu dinheiro ali no Banco Central. Esse é o depósito compulsório. Se nós temos um cenário de inflação muito alta, o Banco Central exige que esses bancos aumentem o depósito lá no Banco Central.
Se eles são obrigados a aumentar o depósito compulsório lá no Banco Central, eles têm menos dinheiro para fazer empréstimo. Se eles emprestam menos, menos pessoas tomando crédito, menos consumo, menor inflação. Então, Selic é a principal, porém, retirar dinheiro de circulação via venda de título público com melhor taxa e aumento de depósito compulsório por parte dos bancos lá no Banco Central é uma outra forma de controlar a inflação no país. Mas esses são dois temas que não são tão comumente correlacionados a controle inflacionário, né? Mas de fato eles têm aqui o seu impacto direto nisso. Certo? Composição da inflação, pessoal. Lembrando aqui, IPCA, né, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, mensurado pelo IBGE, é a principal referência aqui de inflação que o governo, ou melhor dizendo, né, o Banco Central utiliza para fazer os ajustes de taxa de juros, vai utilizar, né, para isso no dia a dia, na prática. Então, a gente vê que existe aqui um grupo de itens voltados à inflação e cada um tem o seu peso específico. E aí, existe uma discussão nisso aqui, pessoal, que eu até entendo, né? Tem muita gente que no nosso dia a dia aqui na assessoria, o pessoal fala assim, pô, Fabrício, estão falando que a inflação é 5%, mas olha o preço da carne, olha o preço do café, olha o preço disso, daquilo outro. A gente tem que entender que existe uma média ponderada, então, em relação a essa composição do índice de inflação. E a gente vai ver na prática que a inflação, ela, obviamente, né, se ela tem centros de custo aqui diferentes, grupos diferentes, ela é sentida por pessoas de formas diferentes. Então, poxa, vou pegar um exemplo aqui simples. Pode ser que aqui hoje alguns de vocês não tenham filhos e não pagam escola de filho. Eu tenho filho, o Leandro tem filho. Esse ano o ajuste autorizado, né, foi de 7% na mensalidade escolar. Eu sinto de uma forma, quem não tem filho sente de outra. Quando a gente vem para saúde e cuidados pessoais, esse ano o meu plano de saúde ajustou 22,5%. Eventualmente, quem tem plano de saúde pela empresa não tem um plano de saúde, não tem esse ajuste no orçamento familiar. Vai sentir a inflação de uma outra forma. Então, a inflação oficial, que é o IPCA, é mensurada por pesos diferentes em grupos diferentes, e, obviamente, né, isso é o oficial, é o que o governo considera, é o que o Banco Central considera, porém, ela é sentida de forma diferente, de acordo com orçamentos, né, familiares e consumo diferente por cada família, de acordo com cada realidade que cada um tem. Mas é dessa forma, então, que o IBGE mensura qual que é o IPCA, e esse é o índice oficial usado para ajuste inflacionário, dentro da taxa de juros que a gente comentou. Aqui eu trago, pessoal, nesse gráfico, um histórico do IPCA acumulado 12 meses, aqui não é mensal, ou seja, fevereiro aqui de 2024, 4,5% de inflação é o acumulado dos últimos 12 meses mensurado em fevereiro, e assim por diante. Então, hoje, aqui, na verdade, em fevereiro, porque a inflação de março ainda não saiu, nós temos, no acumulado dos últimos 12 meses, uma inflação de 5,06%. Mês de fevereiro, pessoal, o IPCA foi de 1,32%. Foi a maior inflação para um mês de fevereiro dos últimos 20 anos. Então, realmente, a inflação está decolando. Esse teto da meta aqui de 4,5% é pelo seguinte: o Banco Central, ele define qual que é a meta de inflação. A meta de inflação no Brasil hoje é de 3% ao ano. E é tolerável pelo Banco Central um desvio, tanto para cima quanto para baixo, de 1,5 pontos percentuais. Então, a meta é 3, e o túnel permitido ali, digamos, né, fica entre 1,5 e 4,5. Então, hoje, 5,06 está acima do centro da meta, e nós já temos aqui, né, no acumulado 12 meses, alguns meses já dos quais a inflação acumulada já supere muito o teto da meta. Então, é por isso que a inflação subindo traz uma pressão de alta de juros.
Então, aqui eu vou ancorando com vocês de novo. Está fazendo sentido aqui até então que se eu tenho uma inflação subindo, o Banco Central sobe juros, porque o juro alto desestimula consumo, desestimula financiamento, desestimula investimento de empresas, para que se retire dinheiro de economia, as pessoas parem de consumir e o preço comece a cair. É basicamente isso. Fazendo sentido? Alguém quer fazer alguma dúvida até aqui sobre esses pontos? Beleza? Bom, vou seguindo aqui então. E aqui a gente vê o histórico da Selic desde 2006. Aqui de novo é sem politicagem, pessoal. Eu coloquei aqui até por curiosidade, tá? A linha do tempo aqui da Selic em cada presidente que nós tivemos. Mas é puramente por curiosidade aqui, obviamente, né? A política econômica aqui de governos vai interferir na inflação, vai interferir na taxa de juros, mas aqui foi mais por curiosidade. Então, lá em 2006, melhor dizendo, nós tínhamos uma Selic de 17,25, e lembra dos ciclos econômicos que eu trouxe lá no primeiro slide? Esse gráfico mostra isso muito bem. Por que existe essa alta e baixa da Selic? É porque a inflação está subindo, a Selic está subindo para controlar a inflação cai, a Selic cai, a inflação controlada estimula a economia estimulada aumenta a inflação, taxa de juros precisa subir para controlar a inflação e assim por diante. O que foi atípico recentemente nesse comportamento de alta e queda de Selic está neste intervalo aqui. Lá em 2023, nós tínhamos uma Selic de 13,75. No próximo slide, ou no segundo slide seguinte aqui, eu vou mostrar alguns pontos de por que isso aconteceu. E nós vínhamos com uma queda de Selic, da qual eu disse para vocês que a expectativa para hoje, 2025, era que estivéssemos com uma Selic a 9. Essa Selic caiu aqui até 10,5%. E aí, com essa falta de austeridade fiscal do governo, gastando muito mais do que deve, do que pode, a inflação voltou a subir e esse ciclo de queda de Selic foi interrompido nos 10,5% e voltou hoje a 14,25%. Daqui a pouco tem uma projeção, junto à pergunta do Lucas do dólar, tem uma projeção também da Selic para os próximos anos. Eu vou mostrar para vocês o que o mercado espera da taxa de juros, inflação, PIB, câmbio, até 2028. E vou explicar como que o mercado faz isso. Então, enfim, acredito que esse gráfico aqui ele deixa ainda mais claro, né, que aqueles ciclos econômicos acontecem em função de oferta e demanda e ajuste do mercado em função de taxa de juros e inflação. Esse gráfico aqui, que eu trago agora, ele deixa isso ainda mais evidente. Esse gráfico nos mostra, na linha azul, o comportamento da taxa Selic desde 2007, e nós temos também, desde 2007, na linha vermelha, o comportamento da inflação. E, de novo, a gente vendo aqui esse comportamento de gráfico, vai deixando claro aqueles ciclos econômicos. Então, se eu tenho uma alta de inflação, eu tenho uma alta de Selic. Eu tenho uma queda de inflação, eu tenho uma queda de Selic. E isso se repete ao longo dos anos de forma muito clara. E sempre, teve uma exceção aqui, eu vou dizer por quê, mas sempre a taxa de juros está maior do que a inflação. No Brasil, pelo menos, né? Existem países que não necessariamente, que a gente tem uma oferta e demanda muito mais equilibrada. Mas no Brasil, como isso não é tão bem equilibrado assim, a taxa de juros sempre vai ser superior à inflação. E vocês conseguem, pessoal, aqui, em alguns momentos aqui do gráfico, ver que a taxa de juros ela permanece mais alta até que exista o controle inflacionário. Então, primeiro, a inflação cai. Depois que a taxa de juros cai. A taxa de juros não vai cair antes da inflação, porque senão não faz sentido. Se eu diminuo a taxa de juros e a inflação continua alta, eu diminuo o custo de capital e a gente vai ter estímulo para mais consumo. Então, o Banco Central tem a certeza de que a inflação se controlou, para que depois ele possa fazer a queda de juros, né, diminuir juros da economia, para que a atividade econômica volte a ser estimulada.
E, consequentemente, a gente vai ver que a inflação sempre sobe antes da taxa de juros, porque a taxa de juros só vai subir se a inflação começar a sair da meta do Banco Central. Certo? Beleza? Vamos lá. O que aconteceu aqui nesse período que a gente viu a inflação mais alta do que a taxa de juros? O que aconteceu em 2020, pessoal? Pandemia. Então, aqui foi algo que mudou drasticamente, tá, a economia de 2020 para cá. Até hoje a gente tem reflexo disso, tanto no Brasil quanto a nível global. E isso aqui é interessante a gente trazer, né, que é um exemplo extremamente claro de alguns fatores que vão acontecer na macroeconomia que podem inverter essa lógica, embora deve ser, né, um processo extremamente pontual. Isso não é comum que aconteça. Mas o que aconteceu lá em 2020, pessoal? A gente vinha no Brasil com a menor taxa de juros da história. A gente estava com Selic a 6,75. E veio a pandemia. Na pandemia, pessoal, ninguém trabalhava, quase ninguém, né? Tem profissão, tem atividade econômica que não pode parar. Mas a grande parte de indústrias, empresas, parou o trabalho, parou a produção. Não tinha mais fábrica funcionando, não tinha mais indústria rodando, eu não tinha mais oferta. Só que os bancos centrais do mundo inteiro fizeram auxílios emergenciais. Todo mundo aqui, eu acho que lembra que o governo pagou ali algo, se eu não me engano, era R$600 por pessoa que comprovasse ali, né, que estava sem trabalhar e precisasse do dinheiro para manutenção básica. Então, os bancos centrais colocaram muito dinheiro na economia para que a economia, as pessoas, minimamente se mantivessem enquanto houvesse pandemia. Agora, olha que bizarro isso aqui, pessoal. Eu tenho demanda em alta porque a população está com dinheiro na mão. Eu estou tendo auxílio emergencial. Uma série de empresas, né, só podia tomar crédito, inclusive, a empresa que não demitisse, que não mandasse funcionário embora, enfim, tinha que manter os funcionários registrados para receber crédito do governo, né? Lá na época era o Pronamp, a linha principal, para girar a economia. Então nós tínhamos muitas pessoas e famílias recebendo esse auxílio, alguns ainda trabalhando. Infelizmente, né, pessoal, muita gente tomando auxílio emergencial sem precisar, querendo se aproveitar da situação. Isso, de novo, não só no Brasil, isso a nível global. Então, eu tinha muito dinheiro na economia, mas eu não tinha oferta. Já não tínhamos mais produção para atender essa demanda como um todo. Então, eu tenho muita gente com dinheiro na mão, consumindo, e eu tenho pouca oferta, o que acontece com o preço? Sobe. Junto a essa situação de muito dinheiro injetado na economia e pouca ou quase nenhuma oferta, os bancos centrais do mundo inteiro baixaram juros ao máximo para que a atratividade de tomada de crédito fosse interessante, para que as empresas pudessem tomar crédito, as pessoas pudessem tomar crédito barato, para a economia não parar. E aí a gente viu a taxa Selic vindo a 2%. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. Como eu disse para vocês, antes da pandemia, a menor taxa de juros da Selic no Brasil era de 6,75. Ela veio a 2. E aí a gente tinha Pronamp de Selic mais 1,25 ou 1,5%, se eu não me engano, e o crédito extremamente barato. As empresas tomaram muito crédito, as pessoas tomaram muito crédito. E a oferta ainda relativamente restrita. Então, nesse momento específico da economia aqui, desse ciclo econômico, nós tivemos uma disparada do preço de uma série, né, de bens, produtos, serviços, porque nós tínhamos muita gente querendo consumir pouca oferta no mercado. Então, nós saímos de uma inflação que estava ali também próxima de 2%, para uma inflação que lá em 2022 veio a 12%. Vocês devem se lembrar disso recentemente. E aí, o que foi necessário acontecer para controle de inflação? O juro precisa subir. Então, esse juro que estava a 2, ele veio de novo a 13,75. E como eu disse para vocês, a inflação sempre se controla antes do juro cair.
Então, aqui em 2023, nós voltamos a ter uma inflação ali de 4%, um pouco menos de 4%, e aí nós tivemos espaço para que essa taxa de juros caísse ali para 10,5%. Só que essa queda de inflação que deveria continuar acontecendo, pelo que nós falamos, falta de austeridade fiscal, não aconteceu. Ela teve aqui o comportamento contrário. Essa inflação começou a subir e nós precisamos aqui, consequentemente, ver o Banco Central aumentando a taxa de juros. Pessoal, esse aqui eu quero fazer uma nova ancoragem aqui com vocês, porque esse é o gráfico que melhor mostra esse entendimento de oferta, demanda, Selic, inflação, por que juros sobe e por que juro cai. Eu quero fazer uma ancoragem aqui para validar com vocês se tem alguém que queira reforçar algum ponto, se está tudo certo, porque, de novo, como eu disse, lá na minha fala de apresentação, este cenário ele vai ser essencial para que daqui a pouco a gente entenda melhor o momento de tomar crédito, se eu faço ligado à inflação, se eu faço pré-fixado, qual que é o comportamento que a gente vai esperar para juros. Estou com o meu produtor ali na assessoria. O produtor tem uma linha subsidiada ou não? A quanto que ele vai tomar de percentual de juro de crédito? É melhor momento para ele fazer isso? Ele vai trabalhar capital próprio ou não? A gente vai conversar sobre tudo isso. Mas a gente precisa entender o cenário macroeconômico, para onde a economia vai, para essa facilitação, tanto da consultoria de vocês para o produtor, quanto na vida pessoal de vocês, faça sentido. Alguém quer trazer algum ponto, fazer alguma pergunta, algum questionamento? Fabrício, deixa eu só ver se minha leitura do cenário está certa. Sim. A inflação aumenta praticamente pela lei de oferta e demanda. Sim. Quando eu tenho muita oferta e pouca demanda, ela cai. Quando eu tenho muita demanda e pouca oferta, a inflação aumenta porque se aumenta o preço, né? No caso, hoje, a inflação está alta, relativamente alta, mas a gente vê que o mercado consumidor, ele não acontece, não está tendo saída no mercado. Porém, quem está levantando essa demanda é o governo, porque ele está gastando mais do que é necessário. Sim. Né? Então, a gente tem uma inflação alta, uma taxa de juros alta, mas quem está elevando essa taxa de juros não é o mercado consumidor, e sim o governo. Então, aí, quando você aumenta a taxa de juros para estar, vamos dizer assim, regulando isso aí, não seria um negócio meio fora da caixinha? Porque não é o mercado consumidor que está fazendo essa inflação. Ô, Leandro, uma ótima pergunta, cara, pelo seguinte, eu vou até mostrar aqui o juro futuro para vocês entenderem como que o mercado perdeu totalmente a confiança de que a alta de juros vai controlar a inflação. Mas o ponto, Leandro, é que um dos motivos, né, pelo qual a gente ainda vê um consumo relativamente alto por parte da população é a injeção de capital que o governo faz através de uma série de benefícios para a população de baixa renda. Vou dar 2 exemplos aqui. Recentemente, o governo lançou, isso recentemente mesmo, eu acho que não tem nem 30 dias, se tiver 30 dias, uma linha da qual o próprio governo faz um empréstimo para o trabalhador para descontar na folha salarial, que a garantia desse empréstimo é o FGTS. E é um juro menor do que está no mercado. Até agora, já foi liberado por esse empréstimo, digamos, do governo, 4,5 bilhões de reais na economia. Então, por mais que o juro está subindo e a inflação está subindo, a visão do governo é que, isso já foi falado, tá, pessoal? Não é nada, de novo, não é nada de politicagem, mas a visão do governo é que um país emergente não pode ter uma inflação de 3%, porque não dá para um país emergente crescer com baixa inflação. A visão do governo é que o país só se cresce com consumo. É consumo que vai gerar economia, vai gerar emprego e etc. Então, o governo tenta, da forma com que for possível, colocar dinheiro na economia para a população de baixa renda, para fazer com que esse consumo não pare. Essa é a irresponsabilidade do governo hoje. Então, a gente vê Bolsa Família hoje para... Se eu não me engano, tá, pessoal? Aqui eu não vou dar certeza, não, porque posso falar um número errado. Mas Bolsa Família para 50 milhões de pessoas é um número extremamente expressivo. A gente vê essa linha agora do governo com garantia do FGTS, colocando o dinheiro na economia e o consumo não vai parar.
A gente viu recentemente, né, uma proposta do governo que tem que ser aprovada pelo Congresso de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Tudo isso que é medida do governo se reflete em injeção de capital na economia. Então, por mais que o governo não para de gastar com uma série de incentivos que o próprio governo faz a alguns setores de produção, como também arruma a forma com que é possível de colocar dinheiro na mão da população para a população continuar consumindo. Então, aí que, de novo, não é politicagem, mas é mercado, tá, pessoal? É essa irresponsabilidade, essa falta de gestão de gasto público que o governo hoje não tem, que faz com que exista muito capital injetado na economia, que continua, por mais que o preço está subindo, continua colocando dinheiro na mão das pessoas. E aí eu volto no que o Lucas Repollet falou no início aqui da apresentação. A maioria das pessoas não tem educação financeira e vão continuar gastando. E aquilo, né, pessoal? Pô, imaginem aí vocês, né? Quem ganha um salário e meio, 2 salários, e é pai de família, com o preço hoje que a gente vê, principalmente de alimento, tem que consumir, tem que gastar. Então, por mais que a taxa de juros está subindo, as medidas que o governo toma hoje para injetar dinheiro na economia fazem com que a inflação não pare de subir. Esse é um dos motivos aqui. De novo, né? É culpa do governo, em grande parte. Tem algumas questões voltadas a dólar que eu vou trazer para vocês daqui a pouco. O Brasil é importador, se o dólar está alto, a inflação, consequentemente, vai aumentar. Mas o governo é grande, é o grande responsável por isso, por injetar dinheiro na economia e por subsidiar uma série de segmentos da economia que fazem com que exista atratividade de consumo e a inflação vai para o espaço. E aí, deixa eu só trazer um ponto aqui para vocês. Não está na apresentação, porque é um pouco mais técnico, mas eu quero aproveitar essa pergunta do Leandro para trazer um ponto aqui. Deixa eu mudar para essa apresentação. Só alguém me confirma se agora vocês estão vendo um gráfico aqui. Estamos, sim. Esse gráfico, ele mostra qual que é a expectativa que o mercado tem para o juro em 2031. Isso aqui se chama DI futuro, ou juro futuro. Então, o mercado mesmo, né, o mercado financeiro, a partir do que acontece na economia hoje, ele projeta qual que será a inflação no longo prazo, em termos mercadológicos. Então, olha só, no ano passado, no dia 20 de agosto, onde eu estou com o cursor aqui, na célula preta lá do lado direito, a expectativa de juros para 2031 era de 11,5%. E aí o governo começou a errar a mão pesado aqui nas tomadas de decisão macroeconômicas. E aí o mercado não perdoa, pessoal. A perspectiva de juros aqui para o longo prazo explodiu. E aqui tem uma informação interessante aqui para a gente comentar sobre como que o mercado, né, precifica isso diariamente. Deixa eu voltar aqui. Onde eu estou aqui, pessoal, esse gráfico verde, ele chama Candle, ele está mostrando que em um dia, foi no dia 27 de novembro de 2024, a expectativa do juro lá para 2031 subiu de 12,95 em um dia só para 13,32. Isso é um absurdo de alta de taxa num dia só. O que aconteceu nesse dia? No dia 26 de novembro, o Haddad fez o pronunciamento de que o governo iria isentar a população que ganha até R$5.000 de pagar imposto de renda. Como eu disse, se até 5 mil não paga imposto de renda, é mais dinheiro na mão da população. Se é mais dinheiro na mão da população, a inflação vai aumentar. Então, o mercado já penalizou imediatamente a expectativa do juro futuro. Então, hoje, quando a gente olha lá para 2031, isso aqui, fechamento de hoje, o mercado espera que o juro estaria em 14,56, que é um absurdo, pessoal. O juro alto desestimula totalmente a economia. Então, Leandro, para não fugir muito aqui da conclusão da sua pergunta, tem algumas questões voltadas a cenário internacional, mas por mais que o juro esteja subindo, a inflação não se controla, porque o governo injeta muito dinheiro na economia e gasta muito para incentivar crescimento econômico em momentos que não deveria fazer. Hoje, o déficit eu acho que essa informação nominal eu não trouxe, mas hoje a dívida pública do Brasil superou R$1 trilhão. Por quê? Porque o governo não para de gastar. Se o governo não para de gastar, tem dinheiro na economia, tem gente consumindo e essa inflação está subindo. Beleza? Beleza. Opa, eu tirei do compartilhamento aqui sem querer.
Deixa eu voltar aqui, eu interrompi o outro e voltei. Compartilhar. Deixa eu voltar na apresentação. Leandro, me confirma aí, por favor, se voltou para a apresentação. Voltou sim. Obrigado. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário a respeito? Beleza? Daqui a pouco a gente tem um bate-papo e a gente explora um pouco mais. Pessoal, então até aqui eu estou finalizando já essa parte de Selic e IPCA. Eu preciso que realmente essa questão de ciclo econômicos e comportamento de juros fique muito claro. De novo, próximas reuniões nossas são voltadas a financiamento, capital próprio, consórcio, plano safra, capital subsidiado pelo governo. Isso aqui tem uma correlação extremamente direta para vocês ajudarem o produtor no dia a dia e se ajudarem também, tá, em relação à vida pessoal. Bom, vindo aqui na pergunta do Lucas sobre a questão cambial. Trouxe isso porque, obviamente, isso é importante. Tive muito amigo consultor que me perguntou no ano passado sobre a expectativa de dólar, porque quando o produtor vai plantar, nós temos uma demanda, né, de adubo por importação extremamente alta e tinha muito consultor que queria saber a nossa visão sobre dólar justamente para entender se era o melhor momento de comprar ou não em função dessa expectativa cambial. Então, o que impacta o valor do dólar? A gente tem 3 variáveis aqui. Primeira delas, taxa de juro real, que é basicamente aqui Selic. A taxa de juro real, ela na verdade está trazendo aqui uma diferença entre Selic e inflação, mas a gente pode entender como juro Selic aqui para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Imagina o seguinte, pessoal. Quem também está um pouquinho antenado no mercado, já conhece um pouquinho de investimentos, sabe que hoje o investimento mais seguro do Brasil e com melhor liquidez é o Tesouro Selic. É o título lá do Tesouro Direto, que nos permite resgate diário, acompanhando a taxa Selic. Taxa Selic hoje, como eu mostrei para vocês lá atrás, está 14,25. Então, quem investe hoje no Tesouro Selic ganha 14,25% ao ano, bruto. Uma pequena acréscimo ou diminuição dali é Selic mais 0,0012 ou Selic menos 0,007, enfim, mas vamos considerar 100% aqui da Selic para ficar de melhor entendimento. Aí, se a gente vai lá para os Estados Unidos, nesse mesmo momento que a gente está conversando com Selic no Brasil a 14,25, o juro nos Estados Unidos hoje está entre, lá eles trabalham por banda, está entre 4,25 e 4,5. Então, poxa, se um investidor tem condição de investir no Brasil, que hoje não tem risco de calote, pelo menos a princípio, né, do Banco Central para o investidor nesse tipo de investimento, ele tem a possibilidade de trazer dólar para cá, para comprar título público, está entrando muito dólar no país, porque o investidor estrangeiro está comprando o investimento em renda fixa do Tesouro Direto aqui. Se eu tenho muito dólar no país, o preço do dólar cai, porque eu tenho muito dólar. Está entrando dólar, o preço está caindo. Daqui a pouco eu vou mostrar por que isso não está acontecendo, mas essa é uma variável que impacta o câmbio aqui, relação real-dólar. Outra variável é o que eu acabei de comentar. Ela tem uma correlação bem direta aqui com essa primeira variável. Isso aqui está bem correlato. Se nos Estados Unidos eu tenho um juro de 4,25 a 4,5 e aqui no Brasil eu tenho um juro de 14,25, essa diferença é o que o mercado chama de prêmio de risco. Ou seja, qual que é o prêmio de risco do investidor americano vir para o Brasil? É a relação que nós temos de investimento em título público entre título público brasileiro e título público americano. Então, se eu tenho uma diferença muito ampla, a gente deveria ter muito capital de dólar, né, muito dólar vindo para o Brasil para comprar título público, e muita entrada de dólar diminuiria a relação cambial aqui no Brasil. Então, taxa de juros no Brasil e a diferença entre taxa de juros nos Estados Unidos e Brasil, ou Europa e Brasil, Japão e Brasil, que seja, faz com que venha muito dólar, muito capital estrangeiro para cá, para comprar título público e, teoricamente, esse câmbio deveria ter, né, impacto de queda.
E a outra variável é dívida pública e risco país. Esse dólar só entra se o investidor estrangeiro tiver mínima confiança de que o país não vai dar calote e que o país vai honrar, né, o Tesouro Direto vai honrar com o pagamento desse título público. E aí vamos agora fazer um paralelo aqui. Também quem está um pouco mais antenado em economia sabe que recentemente, há 1, 2, 3 anos atrás, a Argentina estava na sua pior crise financeira da história. A nossa taxa de juros, que hoje está em 14,25, taxa de juros básica da economia argentina até pouco tempo atrás estava acima de 100%. Só que quem tinha coragem de investir na Argentina, que deu 8 calotes seguidos no Fundo Monetário Internacional? Então, por mais que a atratividade esteja alta, se o país não dá credibilidade para investir, ninguém vai investir lá. E é mais ou menos o que começou a acontecer no Brasil. Além dessa guerra comercial que nós temos hoje do Trump com o resto do mundo, que está fazendo com que essa relação cambial sofra impactos diretos e de alta volatilidade no curto prazo. Hoje é terça-feira, na quinta ou sexta-feira, o dólar estava 5,60. Hoje o dólar já está 6 de novo. Simplesmente porque existe nessa tarifação dos Estados Unidos, e enquanto não houver uma definição de como serão esses acordos comerciais, a gente vai ver uma volatilidade extrema do dólar. E outro ponto aqui, né? Isso eu comentei sobre risco país. O outro ponto é a dívida pública. E aqui eu trouxe um gráfico para vocês, está atualizado aqui em outubro de 24, que mostra o quanto hoje o Brasil tem de dívida pública em relação ao PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, lá em dezembro de 22, esse endividamento era de 71,7%. Hoje é de 78,6%. Então, só aqui no mandato recente do Lula, a gente aumentou essa dívida pública em 7 pontos percentuais. Nós estávamos com um déficit ali, né, uma dívida, melhor dizendo, de 320, 330 milhões, até antes do Lula assumir, e hoje a gente está com essa dívida superior a 1 tri. Política macroeconômica, é a forma que o governo hoje entende que seria a política que faria com que o país tivesse crescimento econômico. Enfim, só que se nós temos uma taxa de juros muito alta, a Selic está muito alta, e o endividamento público também está correlacionado à Selic, quanto mais a inflação sobe e mais a Selic sobe, maior é o endividamento público do país. Agora, pessoal, vamos lá. Vamos pegar 100% do PIB. Se 78,6% está comprometido só com dívida, como é que o país investe para crescer? Então, enfim, as perspectivas de crescimento econômico para o país nos próximos anos, ela é ridícula. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E mais uma vez, né? Não dá para crescer a qualquer custo. Uma hora a conta chega, e está chegando. Então, a gente hoje tem, voltando aqui na questão do dólar, nós temos uma dívida pública extremamente alta e um risco país aumentando. Junto, né, essa bagunça de guerra comercial que o Trump está arrumando no mundo todo, a gente tem uma volatilidade de câmbio muito forte. Hoje, câmbio a R$6. E eu acho que é o próximo slide aqui. Eu já trago, inclusive, quais são as perspectivas, até para responder o Lucas, né, sobre câmbio, nesse slide aqui. Então, o que nós temos de projeção para os próximos 4 anos? Boletim Focus, antes de apresentar o número para vocês, ele é um boletim que o Banco Central traz toda segunda-feira. Se vocês colocarem no Google aí, Boletim Focus, nas segundas-feiras, ele vai te trazer a versão mais atualizada, e é uma opinião dos principais agentes financeiros do Brasil. São grandes bancos, grandes corretoras que têm influência no mercado. Eles dão a opinião, né, sobre esses 4 pontos aqui, inflação, PIB, câmbio e Selic, e o mercado traz isso, né, através desse relatório. Então, a tendência, vamos pensar aqui em 2025 primeiro, a tendência é que a gente feche 2025 com 5,65 de inflação, muito acima da meta que é 3, muito acima do teto da meta que é 4,5. A gente tem uma perspectiva de PIB de 1,97%, crescimento extremamente baixo. A gente tem a expectativa de dólar esse ano a 5,9, 5,90. E nós temos a expectativa de Selic para o final do ano
a 15%. Então, por que esse juro não para de subir? Porque a inflação hoje, como eu disse, está em 5,06, 5,10 dos últimos 12 meses, a projeção é subir a 5,65. E aí, toda reunião do Copom, a gente vem tendo alta de Selic. Para os próximos anos, a gente tem um cenário um pouco mais promissor, né, em termos de inflação e taxa de juros, porque o mercado entende que minimamente a inflação se controlaria à medida que o juros subisse. Então, a inflação para 2026, expectativa de 4,5%, 27, 4, 2028, 3,78%. Se a inflação está caindo em função do que nós temos hoje, o juro também cai. Controlamos a inflação, o juro cai para estimular a economia novamente. Então, Selic ano que vem 12,5%, 2027 10,5%, 2028 10%. Só que nós temos, pessoal, um grande problema aqui para o ano que vem, que é ano eleitoral. E aí, independente se é Lula, Bolsonaro, qualquer outro que seja, historicamente, a gente sempre vai ver ano eleitoral com um governo abrindo ainda mais a torneira de gasto público para comprar voto, para mostrar que o país está crescendo, para mostrar que o governo está fazendo investimentos na economia. Então, nós devemos ver um 2026 extremamente pressionado em relação a gastos públicos. Agora, é uma opinião minha, tá? Eu, Fabrício, não acredito que a gente tenha 12,5% de Selic no ano que vem. Eu acredito que essa Selic ainda vai ser maior. Não acredito que a inflação venha a 4,5%, não, devido a essa questão de ano eleitoral. O PIB, ele ano que vem está projetado a 1,6%, 2027, 2%, 2028, 2% também. E aí, como o Lucas perguntou, aqui eu trago a resposta clara, Lucas, em relação a esse ano e próximos anos. Expectativa do mercado para dólar, esse ano 5,90, ano que vem 5,99, 27, 5,9, 2028, 5,85. E aquilo, pessoal, olha como que a gente hoje tá sem credibilidade em relação àquele prêmio de risco, que é a diferença de juro Brasil e juros Estados Unidos. O mercado penaliza tanto as ações do governo no curto prazo. Se fôssemos uma economia minimamente saudável aqui hoje, com transparência jurídica e etc., né, que hoje a gente tem muito risco envolvido ao jurídico também, hoje era para o nosso dólar estar na casa dos 4,80, R$5. Mas todo esse peso, né, de, digamos, ingerência de gasto público que a gente comentou aqui está penalizando muito o câmbio e provavelmente a gente não vê nunca mais, né, um dólar ali a 5,40, 5,50. Então, enfim, quem viajou barato, viajou. Quem for viajar a partir de agora não viaja barato mais, né? Essa é a expectativa que nós temos. Mas é assim que está desenhado, então, a perspectiva da economia para os próximos anos. Mais uma pausa aqui, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida para trazer? Lucas, está respondido? Quer ponderar algo mais em relação a câmbio? Eu entendi a perspectiva, né, a alta do dólar, aí conforme você apresentou, Fábio. Sim. Ô, Lucas, o seu áudio cortou um pouco para mim, não sei se cortou com o Fabrício também. Cortou, também cortou. Sim, a internet aqui está um pouquinho fraca. Eu disse que eu entendi aí a perspectiva, né? Mas, por exemplo, Fabrício, sim, também os alimentos vão subir de preço, né? Por exemplo, tanto que os produtores produzem. sim. É difícil entender assim, a viabilidade desse processo, sabe? Porque assim, juro mais caro, dólar mais caro, digamos assim, é difícil a gente fazer uma projeção sobre rentabilidade. A rentabilidade, você fala do produtor rural? Exatamente. Produtor rural. Isso. Ô, Lucas, cara, o que acontece é o seguinte, essa questão de aumento do preço dos alimentos, só obviamente, isso é cíclico, por isso até que eu disse que nem tudo é culpa do governo, né?
Se a gente pega, por exemplo, o café. O preço do café está um absurdo. É culpa do governo? Na questão do dólar, tem impacto, sim, de ingerência do governo. E se é uma commodity, se é dolarizado, obviamente a gente tem reflexo a nível de preço global aqui do café. Mas, pô, a gente vem quebrando safra, né, de café já há algum tempo. E segundo alguns produtores de café que eu tenho conversado, essa seca recente vai prejudicar muito, ou prejudicou muito florada, e a gente vai ter quebra de produção de novo. E a demanda a nível global, ela continua. Então, a gente, no café, possivelmente vai continuar vendo uma pressão muito alta em termos de custo. A inflação do café deve continuar bem pressionada. Agora, se a gente vai, por exemplo, para boi gordo, cara, no Brasil, o preço atual da carne tem alguns fatores, né? A gente teve muita queimada que prejudicou muito o pasto e, consequente, muito desempenho animal, faltou boi no mercado. Agora existe, né, uma tendência de que com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, pode ser que China demande mais carne bovina do Brasil. Nos Estados Unidos, a quebra também de produção de carne através de engorda foi muito expressiva. Nessa guerra comercial, o Brasil é um dos países que são menos impactados, né, pelas tarifações do Trump. A gente está com 10% de tarifação. Ninguém tem uma tarifação menor que a nossa. Então, teoricamente, Estados Unidos vai comprar muita carne do Brasil. Isso pode ser que puxe preço. Mas, cara, assim, pensando em Brasil, daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Pensando em Brasil, cara, esses dias eu comentei com a minha esposa que eu fui no açougue, eu estava na fila vendo as pessoas comprarem carne. O pessoal normalmente não compra mais, me dá 1 quilo disso, 2 quilos daquilo. O pessoal compra por dá R$10 disso, R$25 daquilo, porque já sentiu o preço da carne e está substituindo por outro tipo de proteína. Então, a gente tem aqui uma situação em que a exportação do Brasil pode fazer com que o preço aumente, porque está exportando muito, mas a demanda interna, teoricamente, vai ser mais fraca. E isso também está envolvido em alimentos, milho, soja e etc. Hoje eu estava lendo uma reportagem de que, possivelmente, breve, China vai começar a demandar DDG de Brasil. Então, pô, se isso acontece, obviamente, o preço para o consumo interno também sobe. Para quem usa DDG e nutrição de vaca, isso vai ficar caro. Então, enfim, tudo está muito interligado, tá, Lucas? E é por isso, cara, que o trabalho, né, que eu vou chamar até de nós, porque eu ainda faço isso, nosso trabalho com o produtor de leite para analisar rentabilidade do negócio, lucratividade operacional, rentabilidade com ou sem patrimônio empatado, isso é um pouco polêmico, né? Eu sei que tem gente que não gosta de pôr patrimônio terra, tem gente que já gosta, enfim. Mas, com certeza, isso é difícil trazer previsibilidade para o produtor, mas é onde, na minha opinião, tá, pessoal, entra essa importância, né, da gente ter o mínimo de conhecimento de mercado para ajudar o produtor nesse tipo de tomada de decisão. Porque se a gente vai hoje conversar com um produtor que, por exemplo, tá, não tem linha subsidiada, porque a gente sabe, né, que algumas linhas do governo foram travadas, só devem voltar em setembro. O próprio Plano Safra, né, deixou muita gente aí na mão recentemente. Cara, o produtor pode ser que pergunte para a gente, Fabrício, cara, não saiu o Plano Safra, mas eu tenho um crédito no banco e estão me oferecendo a Selic mais 3, Selic mais 4. Cara, isso é bom ou é ruim? Qual que é a rentabilidade que o produtor tem no negócio dele, pelo menos em lucratividade operacional? A margem bruta projetada para um ano é suficiente para pagar esse financiamento, esse custeio, ou não é? É hora de investir ou é hora de continuar como está? Esse mínimo entendimento, Lucas, tua pergunta, eu acho que foi, tua ponderação, melhor dizendo, foi muito pertinente, porque é isso que a gente minimamente precisa entender hoje. O que é a perspectiva de juro, o que é a perspectiva de inflação, para a gente ajudar o produtor e a gente nas tomadas de decisão. Para finalizar esse ponto aqui, voltar para você, Lucas. Suponhamos que um produtor hoje fale para vocês o seguinte: ô meu consultor, o banco me ofereceu uma taxa de juros a 17% ao ano, para eu pagar em 5 anos. Cara, qual que é a projeção do juro aqui, produtor? Que a gente vai a 15 esse ano, por isso que estão te oferecendo a 17, se não for subsidiado, né, pessoal? Claro.
ano que vem é 12,5, 27 é 10, 2028 é 10. Será que é a melhor hora de travar um financiamento a 17% ao ano? Não é. Dá para esperar? Dá para a gente fazer outro tipo de planejamento para levantar capital de outro lugar? Agora, pô, o banco está oferecendo inflação, mas não existe que eu vou falar não, tá? Mas suponhamos que o banco ofereça inflação mais 5. Pô, peraí. Inflação 5,65 mais 5? 10,65 ao ano, não tem que pegar. É um capital muito menor do que a taxa Selic para os próximos 3 anos. Então, esse tipo de visão, Lucas e demais, que é válido a gente ter da macroeconomia para ajudar o produtor a tomar essa melhor decisão. E claro, né, a gente só faz isso se conhecer a rentabilidade que o produtor tem na fazenda. Se a gente não conhecer a rentabilidade que ele tem, é difícil até de ajudar. Pergunta simples que a gente faz para o nosso cliente, né, rotineiramente, quando tem uma oportunidade de tomar crédito. Cara, eu posso investir hoje no Tesouro Selic a 15% ao ano com liquidez imediata e máxima segurança. O banco está me oferecendo plano safra a 8,5 mais custo de projeto. Pega esse capital, mas eu não preciso. Cara, nem se você precisar, coloca numa aplicação financeira, isso vai te render 12,5, 13 líquido, você vai pagar 8,5 de juros, 9% de juros, você vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Então, essa visão de mercado, a gente minimamente precisa ter para ajudar o produtor a tomar essa decisão. Se é momento de endividar ou não e de que forma endividar. Se é pré-fixado, se é CDI mais, se é inflação mais. E a gente vai comentar um pouquinho não, vai comentar muito sobre isso nos próximos encontros nossos também. Falei pra caramba para te responder isso, Lucas, mas eu acho que foi a deixa para trazer essa questão de macroeconomia para o dia a dia de vocês no campo. Está fazendo sentido aqui, pessoal? Alguém quer trazer mais um ponto sobre isso? Eu tenho uma pergunta para fazer, Fabrício. Fica à vontade. Você comentou bastante sobre a tarifação aí. Sim. Qual que vai ser o impacto da tarifação na inflação? No IPCA, que você enxerga, você está vendo agora, e na taxa Selic? Ela vai ter um impacto positivo ou negativo? Excelente. E para o nosso setor aqui, para o agronegócio, principalmente na bovinocultura leiteira, sim, quais vão ser os pontos positivos e negativos que se enxerga? Cara, deixa eu só ver um negócio aqui, deixa eu voltar para vocês. Deixa eu voltar para vocês aqui, que eu não estou vendo vocês, deixa eu voltar a vê-los aqui. Sobre a questão da guerra comercial, hoje, em relação ao que está sendo proposto nesse momento para a tarifação Brasil, é a menor do mercado, é 10%. E o Trump, pessoal, ele é o seguinte, eu tive a oportunidade, acabei de terminar de ler uma biografia do Trump, de um livro, que até sugiro que vocês leiam, é só contação de história, chama Arte da Negociação. Mas a gente passa a entender como é que é a cabeça do Trump. Dá um exemplo bem rápido aqui para vocês, porque está sobrando um tempinho aqui e a gente ainda vai finalizar antes das 8. Lá na década de 80, o Trump estava incentivando, ele estava comprando um time de futebol americano para uma liga que ia competir com a NFL. Eu não me lembro o nome exatamente aqui dessa liga. Cara, e ele começou a contratar para o time dele jogadores universitários que eram os bambambãs da época, que iam trazer uma atratividade em termos de bilheteria absurda lá para o time dele, para a liga dele. E isso realmente aconteceu. Tinha jogo que dava 10, 12, 15 mil pessoas de público, começou a dar 60, 70 mil pessoas por jogo. E o principal jogador dessa liga, o Trump contratou. E ele pagava $1 milhão lá na década de 80 por ano de contrato para esse jogador de futebol americano. Cara, o negócio deu tão certo em termos de bilheteria que ele escreveu uma carta para o presidente da liga. Falou, presidente, a contratação que eu fiz mudou a bilheteria da nossa liga. Todo mundo está ganhando dinheiro, não é só eu que estou ganhando dinheiro. Onde meu time vai, está lotando estádio. Só que eu estou pagando sozinho o salário desse cidadão, desse quarterback. Eu queria que todo mundo me ajudasse a pagar. Eu quero que os outros times também me ajudem a pagar esse $1 milhão de contrato por ano, porque todo mundo está se beneficiando por isso. Lógico que ninguém topou. E aí ele coloca no livro lá. Meu lema é, não custa tentar. Então hoje o Trump está fazendo essa bagunça porque ele quer reciprocidade. Hoje, por exemplo, com China, cara, eu recebo num grupo aqui que eu tenho de mercado notícia just in time de um punhado de notícia global, né? E ele disse, eu estou aumentando a tarifação para a China. China, obviamente, é o principal, vou chamar aqui de inimigo comercial dos Estados Unidos.
porque a gente precisa resolver essa situação. Estou esperando aqui uma ligação que deve acontecer a qualquer momento. Só que ele está, obviamente, tarifando, esperando a reciprocidade. E ele disse que mais de 50 países já procuraram a Casa Branca para que houvesse, né, essa negociação. E o próprio Trump disse: a gente está recebendo propostas que a gente nunca imaginou que seria possível. Dizendo isso tudo, pessoal, para chegar na resposta aqui, as tarifações, no curto prazo, fazem uma bagunça no mercado. Isso vai impactar. Se continuarem da forma como que está, vão interferir pesado em dólar, sem dúvida nenhuma. E se o dólar continua na casa dos 6 e pouco, conforme deve continuar, não somente por essa questão de guerra comercial, mas também pela questão toda que nós trouxemos aqui de contexto macroeconômico do Brasil, a gente deve, né, continuar vendo esse dólar pressionado, e se o país é importador, obviamente a gente importa a um preço maior e a inflação sobe. Então, enquanto a gente tem um dólar na casa dos 6, a nossa inflação vai continuar pesada. Só que todas aquelas análises que eu trouxe ali do Boletim Focus, elas já projetam essa inflação em função de um dólar a 6. Não acreditamos, cenário, amanhã isso pode mudar, mas a gente não acredita num dólar tão acima de 6. Então, hoje, sobre a pergunta de guerra comercial, quanto vai impactar juros e inflação? A princípio, isso está precificado. A princípio, é a inflação de 5,65 e Selic de 15, e ano que vem inflação de 4,5, Selic de 12,5, independente de guerra comercial. Agora, em relação ao negócio da pecuária de leite, isso está muito ligado à questão, obviamente, de commodity, né? Quanto que será a volatilidade de preço de commodity no mercado global em função dessas guerras, guerra comercial, porque isso vai trazer necessidade de que outras relações comerciais que hoje nem existem possam começar a ser criadas. Exemplo aqui também pontual. Hoje o mercado diz que se Estados Unidos e China pararem de fazer negócio de carne, o Brasil não seria o principal player de fornecimento de carne para a China. Por quê? Porque o que se consome em termos de cortes nessa relação comercial são cortes nobres. E não é o Brasil que faria essa reposição, seria a Austrália que faria essa reposição de cortes nobres. Então, algumas relações comerciais vão ser desenhadas, se a tarifação continuar, nessa guerra comercial continuar, que obviamente isso pode levar a preço de subproduto, matéria-prima, para patamar que a gente até hoje não viu. Como foi lá quando houve, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia, Brasil parou de importar adubo da Rússia e começou a importar do Canadá, e isso trouxe um impacto, né, de custo de produção altíssimo. Então, sobre inflação e juros, está precificado. Agora, sobre o impacto de negócio de leite, essas novas relações comerciais que hoje nem existem podem impactar. Isso pode fazer com que preço de milho, soja, algodão tenha oscilações, não só pela guerra comercial, mas obviamente por fator climático, que já vem acontecendo em alguns países, e isso vai refletir principalmente em custo de produção de alimento no Brasil. Agora, o quanto isso vai impactar, não dá para saber, pessoal, porque aí depende de fechamento de safra e manutenção de guerra comercial ou não. Então, Brasil está resolvido. Custo de alimentação para a pecuária leiteira, que é o que mais pode impactar o dia a dia de vocês, não está exatamente bem definido, porque a gente precisa entender como que vai ser a resolução da guerra comercial. Tá respondido ou quer fazer outra ponderação? Não, para mim está ótimo. Respondido. Maravilha, Marco Aurélio. Lucas, você abriu a câmera? Você ia ponderar algo ou não? Não, Fabrício, eu estou acompanhando aqui. Realmente, o cenário para 2026 é muito preocupante, né? Sim. 100% dependente do que vai dar a política, e se acontecer o pior aí, né? Você tá com muita papa na língua para falar mal do PT, eu tô puto aqui, tá? Mas se acontecer uma reeleição aí, o cenário para o Brasil para mais 4 anos disso aí é desastroso. Sim, sem dúvida, Lucas. Né? Sim. Pessoal, deixa eu só trazer um último ponto aqui, então, que é importante. E eu já estou fechando a minha apresentação aqui. E é o seguinte. O CDI, ele não está tão relacionado assim com dia a dia de vocês na fazenda.
mas ele vai ser também um indicador que a gente vai conversar muito a respeito. Tem alguns financiamentos que levam em conta o CDI, tem outros que levam em conta a Selic. Mas o CDI, o que é? Se alguém já ouviu falar aí. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. E o CDI sempre fica 0,1 ponto percentual abaixo da taxa Selic. Selic 14,25, CDI 14,15. Então, 100% da Selic, quem investe em Tesouro Selic, é 14,25. Quem investe num CDB de 100% do CDI é 14,15. Quem toma dívida, quem toma crédito, melhor dizendo, faz dívida em, por exemplo, CDI mais 2, 14,15 mais 2, 16,15. Simples assim. O que é esse certificado, esse CDI na prática? Os bancos, eles normalmente fazem empréstimo entre si overnight, que é de um dia para o outro. Existe uma regra do Bacen que banco não pode fechar balancete diário negativo. Ele precisa estar no 0 a 0 ali. Então, os bancos, muito comumente, em operações diárias e bem vultuosas, fazem empréstimo entre si a taxa do CDI. Então, na prática, vai referenciar a rentabilidade de investimento, isso vai referenciar custo de capital, né, de tomada de crédito, mas CDI, então, no dia a dia, esse empréstimo entre bancos, e ele tem essa taxa que fica em 0,1 ponto percentual abaixo da taxa Selic. E uma frase que eu gosto muito, pessoal: conhecimento é poder, né? E de fato é. A gente vê muito aí a famosa frase, né, que vai investir em algo, invista primeiro em conhecimento, porque quem conhece sobre algo específico, né, tem muito mais poder em tomada de decisão de quem não tem, para tudo na vida. Então, pessoal, enfim, o que eu tinha hoje para trazer aqui era esse contexto macroeconômico, principalmente esse entendimento de ciclo econômico, porque isso vai ser dia a dia de vocês na fazenda, isso vai ser dia a dia de vocês na vida pessoal, em relação a momento de endividar, momento de investir. Se investe ou se toma crédito a partir de taxa pré-fixada, inflação mais taxa, mais taxa, de novo, né? A gente vai falar isso com mais detalhes nos próximos bate-papos, mas aí eu volto a palavra para vocês, né? E a gente tem ainda do nosso programa pelo menos mais 25 minutos para respeitar o horário de encerramento, para a gente bater papo aqui e trazer algumas perguntas práticas também de dia a dia. Fiquem à vontade aí para a gente aproveitar o tempo. Bora lá, pessoal. Ô, Fabrício. Sim. Tudo bem? Tudo bem, você? Boa noite. Boa noite. Deixa eu te falar. Pensando na questão daquele Bolsa Família, que não sei o que tem pessoas que falam assim, é viável para o governo, principalmente porque a taxa de juros está alta, então, indiretamente, vai voltar para ele. Só que, assim, até onde que é viável, em vez dele dar, por exemplo, não sei, 300, 400 reais, ele guardar para ele e já ser dele em vez de voltar em forma de juros? Vamos lá, deixa a gente então separar os entendimentos aqui, Lídia, para ficar claro. Como que esse capital ele volta para o governo? Ele não volta de forma direta, ele volta de forma, digamos, indireta. Por quê? Consumo. Exatamente. Esse é o principal ponto. O consumo é que vai fazer o país crescer, e tudo no Brasil tem uma carga tributária absurda. Se a gente começar a ver com detalhes as notinhas fiscais que discriminam ali o imposto que a gente paga, o imposto do consumo, que não é imposto de renda, digamos que é um imposto mascarado, ele é altíssimo. E é onde o governo tem um ganho extremamente relevante. Então, tem dois pontos, Lívia. O primeiro, é uma estratégia do governo de estimular consumo. E, pessoal, aqui, tá? Como eu disse, né, Lucas? O Lucas quer meter o pau no PT. Eu tenho que me conter, porque eu não quero politizar o nosso bate-papo. Eu nem sou contra o subsídio. Eu sou contra o subsídio irresponsável. E hoje o subsídio de Bolsa Família é extremamente irresponsável. Então, essa irresponsabilidade de subsídio é que faz com que o consumo seja totalmente
descorrelacionado da oferta, né, como nós falamos, porque fica muito dinheiro na economia. É porque é um dinheiro sem lastro, não é isso, Fabrício? Assim, até o governo, Lucas, ele tenta tirar o Bolsa Família da lei orçamentária. Pô, não faz Então, nenhum, é gasto. Então, assim, esse dinheiro volta pro governo a partir de tarifação, a partir de imposto. Mas, com responsabilidade, nós teríamos alinhamento entre oferta e demanda na economia. O problema é que não existe, né? E eu tenho certeza, pessoal, que se vocês forem conversar com pessoas próximas a vocês, eles vão saber de casos e casos e casos de gente que tem Bolsa Família e não precisa. Então, enfim, é aquilo também, né? O lado, infelizmente, corrupto do brasileiro que faz com que a situação só piore, né? Então, o que seria o certo? O governo diminuir o subsídio ou mensurar, né, melhor quem tem direito de receber ou não. Recentemente, o governo passou um pente fino aí no Bolsa Família, 2 meses atrás. Acharam 7 bilhões de reais, né, de gasto com Bolsa Família no ano para quem não deveria receber esse subsídio. E, infelizmente, pessoal, é aquilo. É descaradamente compra de voto, é populismo. Descaradamente. Então, lá no governo Bolsonaro, né, a gente teve a reforma previdenciária. E isso é totalmente antipopular. E, infelizmente, um dado aqui para vocês de economia também, a reforma previdenciária foi aprovada em 2019, 18 ou 19. 2020 veio pandemia, o que era para o governo economizar em 10 anos, ele gastou em 1 ano fazendo injeção de auxílio emergencial na economia, né? Então, resumindo, Lívia, para não ficar muito perdido, esse dinheiro volta através de imposto que se paga. E é populismo. Da forma como se faz hoje, é puramente populismo. Entendi, certinho. Obrigada. Outra coisa aí, Fábio, você comentou aí sobre a Previdência, diz que a Previdência entra em colapso em 2028. Existe essa previsão. Isso também torna o cenário aí desastroso, né? Porque nós já estamos falando de um sistema quebrado, a Previdência tem muita parte nesse endividamento público aí, então se imprime muito dinheiro para pagar a Previdência. Como que você vê isso, cara, para futuro breve aí? Ô, Lucas, é necessário reforma previdenciária em qualquer país, porque a expectativa de vida cresce a nível global. Tem que fazer. Agora, de novo, é medida antipopular. E aí, Lucas, se o governo não fizer uma reforma previdenciária da forma com que deve acontecer, só existe uma outra possibilidade para o negócio não quebrar tudo. É captar dinheiro de outro lugar. Então, provavelmente, né, a gente vai continuar vendo mecanismos do governo para continuar fazendo arrecadações de forma crescente. A gente viu, né, agora na reforma tributária tem a criação daquele IVA, né, que é o imposto único, que é do mundo, é uma simplificação, mas não é uma diminuição de imposto, pelo contrário, né, tem alguns impostos que estão subindo. 27,5%, né, a alíquota única, uma coisa absurda. Exatamente. A gente vê que quem ganha a partir de um determinado valor ali mensal vai pagar mais imposto para compensar a reforma tributária que vai isentar, se for aprovado, né, vai isentar o pagamento de imposto para quem ganha menos que 5 mil. E um outro ponto, pessoal, que está aí na mesa também para ser aprovado esse ano, é o custo de inventário, de TCMD. No Brasil, vamos falar de Minas Gerais, né, que é onde a gente está aqui. No Brasil, ele é uma alíquota estadual e o imposto hoje é de 5% sobre o patrimônio. Então, basicamente tem alguém que tem R$1 milhão em patrimônio, morreu, vai passar isso para os herdeiros? 50 pau. 5% de imposto, 50 pau. Fora cartório, fora advogado, isso fica em torno de uns 13% do custo de sucessão total. E isso aí. Desculpa, pode continuar, Fabrício. Eu queria dizer que tá no texto já para ser aprovado, é o cenário mais possível de acontecer, é que no mínimo essa alíquota vai dobrar de forma progressiva. Então, para grandes patrimônios, isso deve chegar no mínimo a 10% em breve. No mundo inteiro é mais caro. Japão é 50%, Estados Unidos é 40%, França é 70%, mas
a gente tem o maior imposto do mundo em outras coisas, né? Então, a forma irresponsável do governo gastar faz com que a população pague a conta, né? Então, sobre esse ponto, Lucas, se não houver reforma previdenciária, o governo vai ter que arrecadar dinheiro de outra forma, vai continuar tributando de forma pesada, né, a população, que é o que já acontece hoje. E todo mundo estrangulado já, né? Todo mundo estrangulado. Aí, só 2 comentários. Sobre o imposto do inventário, existe um mecanismo de proteção que são a criação das holdings, né? Tá na moda falar disso aí. Ô, Lucas, ele não blinda a sucessão, ele blinda a PJ. Então, para quem tem receio de ser tributado na pessoa física, transforma patrimônio em pessoa jurídica, porque quem tem medo do governo meter a mão na pessoa física está blindado na PJ. Só que um ponto importante, Lucas, a holding, ela não resolve a sucessão, porque a holding, como uma estrutura de societária, suponhamos que uma família tem o patriarca com 90% das cotas dessa holding. E aí tem 2 filhos lá, por exemplo, e cada filho tem 5%. Quando o patriarca, o majoritário ali da sociedade morrer, os filhos, são os outros sócios, precisam pagar imposto sobre o 90% das cotas. Senão vai ficar inventariado de todo jeito, tá? Então, a gente protege capital da PF, a gente faz uma blindagem, porque no contrato social pode ser descrito o que eu quiser. Por exemplo, meu filho vai casar com uma menina que eu acho que ela é interesseira. Cara, eu posso colocar no contrato que não tem comunicabilidade. Então, a esposa do meu filho, minha nora, não tem direito ao que eu vou deixar no meu filho pela holding. Então, tem instrumentos de proteção para isso. Mas a sucessão ainda exige pagamento do ITCMD, senão seja na PF, seja na PJ, vai ficar inventariado. Bem explicado. Certo. E o último no comentário contrato do Rafael com a Maria, você tira isso aí, viu? Não sei se vocês sabem, meu filho está prometido para a filha do Leandro. E o último comentário que eu ia fazer é a respeito da escassez da mão de obra que nós estamos vivendo, né? Principalmente aí para o agronegócio, e que tem sido talvez a principal ameaça da pecuária leiteira hoje, muito mais que falta de dinheiro, muito mais do que rentabilidade, a escassez da mão de obra, e muitas vezes em função desse populismo aí, né? Então é muito mais negócio para o cara ficar à toa recebendo uns auxílios, né? Bolsa Família, auxílio gás, auxílio escola, não sei quantidade danada de auxílio, do que realmente trabalhar. Então, sim, é preocupante por quem vem uma geração aí que... Ô, Lucas, não só no agro, tá? Geral. Todo geral. mundo fala. Indústria, para tudo. Eu participo, Lucas, de muito evento com empresário. Cara, o pessoal fala que, assim, por R$50, o pessoal troca um serviço pelo outro. Isso. Tem gente que bate em porta da empresa, cara, pelo amor de Deus, preciso trabalhar, me dá uma oportunidade. O cara é admitido, passa pelo processo ali todo, né, de seleção, é admitido, cara, começa a segunda, não aparece. Isso é muito comum. Então, assim, cara, a gente vai ter algumas décadas perdidas mesmo, viu, Lucas? Não é à toa que a tecnologia está entrando tão forte, né, e tomando lugar de muita gente. Mas se a gente não tiver uma reversão desse cenário de populismo, cara, não tem milagre, né, pessoal? A economia, em algum momento, vai cobrar seu preço, né? Sem aqui também politizar, Lucas, mas a gente vinha muito à esquerda lá atrás, né? Fica em casa e a economia a gente vê depois, né? Cara, tá aí. Tá todo mundo pagando preço de uma inflação extremamente alta, de um governo extremamente... Depois chegou, né? Depois chegar. A conta vai chegar. Então, essa questão de mão de obra realmente preocupa muito. Muito. Porque hoje, se a gente for ver esse tanto de subsídio que você colocou, Lucas, cara, muitas situações, a somatória disso tudo é maior do que o salário que tem funcionário que recebe de um salário líquido. Tá um punhado de coisa, pô. O cara tem filho para ganhar mais auxílio, então... É verdade. Um dia a economia cobra seu preço também, sem dúvida. Show de bola. É isso aí. Mais alguém, pessoal? Verdade. Se quiserem voltar alguma questão ali, algum slide da apresentação, a gente vai reforçar isso nos próximos bate-papos nossos. E um ponto importante, tá, pessoal? Os últimos 2 bate-papos nossos,
eles são ligados à vida pessoal, tá? Investimentos, a questão do que o Lucas trouxe de TCMD, ele não vai ser o principal foco, mas obviamente eu vou trazer o que é isso, o que é esse imposto sobre herança, né? Que muitas vezes a gente não conhece como ITCMD, mas precisa pagar um imposto porque tá inventariado. Basicamente, né, a falta do pagamento de TCMD e entrando no dia a dia de vocês, né? Vocês têm fazendas que vocês atendem com patrimônios multimilionários. Pessoal, não é se vai pagar imposto para a sucessão, é quando vai pagar imposto. E, eu particularmente conheci diversos casos, né, de herdeiros de propriedades rurais que não conseguiram pagar a ITCMD, não tinha liquidez, teve que parcelar a dívida por anos, e aí é o que a gente falava no campo, né? O cara deixou um baú de tesouro para o herdeiro, mas levou a chave junto, né? É o pobre sentado num pote de ouro, né? O cara que está custando a pagar a conta no dia a dia em cima de uma terra, um patrimônio multimilionário, mas não consegue transferir a escritura porque não pagou ITCMD. Então a gente vai abordar. Ave Maria. Nossa Senhora. Bom, pessoal, acho que por hoje está todo mundo satisfeito. Se alguém quiser falar aí, pode falar. Mas, Fabrício, parabéns pela apresentação. Assim, a minha expectativa já era alta, mas confesso que superou as expectativas. Você está sacando muito, sua didática está muito boa. Eu acredito que todo mundo aprendeu bastante hoje sobre macroeconomia, muito conceito aí, né, que faz parte do nosso dia a dia, mas muitas vezes passa batido, a gente não presta muita atenção. E, cara, obrigado demais e até terça-feira que vem todo mundo podia abrir a câmera aí. E aí, Silvinho podia fazer um print para nós, Silvinho, para a gente poder finalizar essa noite de treinamento aí. E terça-feira que vem nós estamos aqui de novo, se Deus quiser. Quando o pessoal abre a câmera aí, Lucas, eu quero agradecer, cara. Isso para mim é um prazer. Lucas, se eu pudesse ser remunerado por algo que eu tenho prazer de fazer na vida, era dar palestra, curso. Eu adoro fazer isso, cara. Então, faço com muito prazer. Vou mandar a apresentação para o Leandro, para ele compartilhar com vocês. Eu tenho um e-book também sobre macroeconomia, essa questão de comportamento de juros e inflação, que eu vou mandar para vocês também. Quem quiser dar uma lida para reforço de conceito, tá lá. E, pessoal, à disposição, tá? Mesmo aí entre hoje e próxima terça, Fabrício, Leandro me comunica, o Lucas me comunica, mandaram uma dúvida aqui, eu estou totalmente à disposição. Pode deixar que vamos evoluindo nisso sim. Todo mundo pronto aí, pessoal? Hoje foi o básico para os outros assuntos, né, Fabrício? Exatamente. Então, depois às vezes, nos próximos encontros, surgem algumas dúvidas referente a esse encontro de hoje, a gente vai discutindo aí. São 5 encontros para a gente trocar ideia. Isso aí. E aproveitando aí que está todo mundo aí online, boa parte da nossa equipe, galera de Viçosa e região, na quinta-feira nos encontramos presencialmente lá no Tecnoparque, beleza? Beleza. Fabrício, só uma perguntinha rapidinho aqui. Claro, vontade. A questão da desvalorização do real no ano passado e agora começando a valorizar de novo. Como que você vê essa situação aí de importação de, por exemplo, tudo é cotado na bolsa. Então, o poder de aquisição do produtor diminuiu, né? Sim. Os valores aumentando tudo. O custo de produção, consequentemente, aumentando. Vai ficar um pouco mais arrochado, né? Com certeza, Gustavo. De novo, tá? Dólar a 5,96 já está precificado. Então, a inflação, taxa de juros, em relação à variável dólar, está precificada também. Mas, Gustavo, assim, cara, a gente tem 2 formas de ver isso, né? Primeiro, como eu comentei, safra. Se tivermos super safra a nível global, cara, é excesso de oferta e o preço cai, normal. Mas se a gente tiver quebra de safra e a gente vai continuar com o dólar na casa dos seus 5,90, 6,10 nesse túnel, cara, custo de produção nunca mais será o mesmo, pessoal. Isso aí é fato. Enquanto a gente tiver pressão de dólar, guerra tarifária e algumas quebras de safra em alguns produtos e subprodutos, né, que são comoditizados e dolarizados, o custo de produção vai ficar na lua mesmo. E é aquilo, né? Tarefa nossa do produtor ser o mais eficiente possível em custo de produção, porque é a famosa frase que a gente aprende lá nos primeiros estágios, né, de faculdade. Porteira para dentro, dever de casa é nosso. Porteira para fora, a gente não manda em nada, né? Então, tem que ajudar o produtor no custo de produção.
intensificação, aumento de produtividade para diluir custos, senão vai tirar muita gente do jogo. Exatamente. E complementando o que o Fabrício falou, e reforçaria aumento de produtividade. Porque hoje o aumento de produtividade aí com esse patamar de preço de leite, ele tem impactado mais no resultado do que só a redução de custo e ficar fazendo malabarismo para poder abaixar custo de alimentação. Com certeza. Né? É igual a vida pessoal da gente, né, Lucas? Não é só gastar menos, não, é ganhar mais também, né? Ué. Porque você precisa conservar o padrão, não tem jeito. Vai tirar matéria seca da boca da vaca? Não tem como. Exatamente. Né? Vai diminuir a qualidade do alimento que você está pondo na boca dela? Não tem. Você tem que dar condição para ela produzir mais. Trabalhar na genética, então é produtividade. Trabalhar a produtividade mesmo é o único caminho, se ao meu ver. Sem dúvida. Né? Bora lá? Silvinha, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ah, tá. Ah, então nem precisa. Dá um print na gravação aí, pronto. É bom ligar o microfone, Leandrinho, para falar se deu certo. Eu tô falando aqui, já tirei uns 4 prints já. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabrício.